Segundo Reis 22, 8 a 11. Depois de ter recebido a mensagem, o sumo sacerdote informou Shafã de que tinha encontrado no templo o livro da lei e entregou-lhe. Shafã leu. Depois foi prestar contas ao rei da missão que lhe tinha confiado e disse-lhe: Os sacerdotes esvaziaram o cofre do templo e entregaram o dinheiro aos encarregados das obras de reparação no templo do Senhor. Depois acrescentou: O sumo sacerdote Hilquias entregou-me este livro e leu-o em voz alta para o rei. Quando o rei ouviu a leitura do livro da lei, rasgou, consternado, as suas vestes. O rei é o rei Josias. Foi um rei que, como diz nos versos anteriores, fez o que era reto aos olhos do Senhor. E aquilo que Josias fez foi restaurar o templo, que tinha sido completamente profanado com ídolos. Mas Josias ele estava a limpar e a restaurar o templo. E por isso ele mandou o seu secretário, Shafã, ao sumo sacerdote Hilquias, para que o cofre do templo fosse esvaziado e o dinheiro fosse entregue para as obras de reparação no templo do Senhor. E depois de Hilquias ter recebido a mensagem de Shafã, Hilquias, o sumo sacerdote, informou-o de que tinha encontrado no templo o livro da lei. E entregou o livro ao secretário do rei Josias. O livro da lei, a palavra de Deus, estava perdida no templo. O templo que tinha sido completamente profanado com os ídolos. E quando o rei ouviu a leitura do livro da lei, ele rasgou, consternado, as suas vestes. Quando trouxeram o livro a Josias, ele entendeu que a mensagem do livro, da palavra, era para ele. E por isso nós lemos mais à frente que ele manda consultar o Senhor por ele. Vão consultar o Senhor por mim e pelo povo de Judá sobre o conteúdo deste livro que acaba de ser descoberto. A cólera do Senhor contra nós deve ser muito grande, porque os nossos antepassados não obedeceram às ordens que aqui estão escritas. Josias entendeu que a mensagem do livro era para ele, não era para os antepassados. Os antepassados não cumpriram a lei, mas ele assumiu como seu o pecado também. Josias foi confrontado com a palavra de Deus. E quando foi confrontado, ele quis saber mais. Vão consultar o Senhor por mim e pelo povo de Judá sobre o conteúdo deste livro. Josias não fugiu da palavra, não enquadrou a palavra em alguma ideia que ele tinha sobre Deus. Não. Josias recebeu a palavra e quis saber mais. E a interpretação que Josias tinha feito estava correta. Ele deixou que a palavra falasse com ele. Ele entendeu a palavra corretamente. Isto porque quando foram investigar, o sumo sacerdote foi, com outros homens, uma mulher, a profetisa Hulda. Ela disse que Josias estava correto. Ela diz o seguinte: é isto que diz o Senhor Deus de Israel. Vou enviar contra Jerusalém e contra os seus habitantes todas as desgraças escritas no livro que o rei de Judá ouviu ler. Josias tinha interpretado que a cólera do Senhor contra eles era muito grande. A profetisa Hulda diz que sim, que o Senhor realmente ia enviar contra Jerusalém e contra os seus habitantes todas as desgraças escritas no livro que o rei ouviu ler. E ela acrescenta: eles abandonaram-me e ofereceram incenso a outros deuses, e tudo isto me irritou. Por tal razão, a minha irritação contra este lugar é grande e não se acalmará. Mas porque Josias recebeu a palavra para a sua vida, porque não tentou distorcê-la para ver nela o que ele queria ver, porque ele se humilhou diante da palavra, ele pôde descobrir algo de maravilhoso. Nos versos 18 a 20, a profetisa Hulda diz para dizerem ao rei: digam, pois, ao rei que vos mandou ter comigo aquilo que diz o Senhor Deus de Israel. Tu escutaste o que está escrito neste livro e arrependeste e humilhaste diante de mim, quando ouviste o que eu disse a respeito de Jerusalém e dos seus habitantes. Tu arrependeste, rasgaste as tuas roupas em sinal de tristeza e choraste. Por isso, eu escutei a tua oração
e vou-te deixar morrer em paz e juntar-te aos teus antepassados no sepulcro, sem que os teus olhos vejam a desgraça que hei de enviar contra Jerusalém. Os enviados voltaram para contar tudo ao rei. Porque Josias se humilhou diante da palavra de Deus, ele pôde descobrir que a palavra de Deus para ele também continha bênção e livramento. Quando lemos a palavra de Deus, não para ela confirmar o que achamos ou pensamos, mas para que ela nos confronte, a palavra de Deus vai nos confrontar. Foi isso que aconteceu com o rei Josias. A palavra de Deus confrontou. A palavra de Deus confronta-nos. Se ela não nos confronta, nós não a estamos a ler corretamente. Mas a palavra de Deus, ela também nos vai conduzir. A palavra de Deus vai nos levar a querer saber mais do que Deus fala. Para isso necessitamos de investigar, de ir até outros, como foi Josias, para entender em maior profundidade. Vão consultar por mim, disse Josias. E foi, e a profetisa lhe deu toda esta informação. Quando lemos a Bíblia, ela nos confronta, ela nos conduz, ela nos leva a mais investigação, a conhecer mais. E a palavra de Deus, ela também nos vai confortar. Pois a palavra de Deus é sobre o Deus vivo, o Deus de misericórdia e de amor, que apesar de não deixar de executar o seu juízo, já predito, é isso que a profetisa disse, no entanto, a palavra de Deus mostra-nos que Ele nos dá um escape para aqueles que se arrependem, para aqueles que se deixam confrontar por essa palavra, para aqueles que se deixam conduzir por essa palavra. Essa palavra os vai confortar, porque ela nos mostra a grande salvação que nós temos em Cristo Jesus.